só para a gente poder compreender um pouco sobre essa questão do suicídio, alguns dados que talvez a gente não saiba. A Organização Mundial da Saúde confirma que a cada 40 segundos alguma pessoa no mundo comete suicídio. E para cada suicídio, para cada tentativa executada com sucesso, houve de 10 a 20 tentativas frustradas. Então, se nós tivemos em torno de 800 mil mortes no ano passado, é bem possível que a gente tivesse mais mortes se essas tentativas tivessem sido executadas. Geralmente o suicida não procura se matar, mas ele quer aliviar a sua dor, principalmente emocional e mental. Hoje o suicídio, segundo a OMS, é a terceira causa de morte entre as pessoas com faixa etária de 15 a 44 anos. A doença mental é o fator mais importante que predispõe as pessoas ao comportamento suicida, mas não é a única causa, não é o único fator. Palavras associadas ao suicídio: raiva, desânimo, falta de esperança, desamparo, falta de valor, depressão, medo, tragédia, vergonha, vingança, protesto, ressentimento, alívio da dor, busca por soluções, grito por ajuda, perguntas não respondidas, sonhos não realizados, erro, desespero, amargura, lágrimas e arrependimentos. Há pesquisas que apontam que para cada 10 pessoas que cometeram suicídio, ou para cada 10 pessoas, que possuem pensamentos suicidas, 8 acabam cometendo verdadeiramente suicídio. Os alcoólatras, segundo a OMS, estão mais suscetíveis a cometerem suicídio. O uso de drogas como maconha, como crack ou como cocaína favorece a pessoa cometer também o suicídio. É mais frequente entre os homens do que nas mulheres. E aí a gente começa a especular algumas coisas. Por que mais frequente entre os homens do que entre as mulheres? Porque nós, homens, nós fomos ensinados e fomos doutrinados a engolir o nosso choro, a se calar diante da dor, a não compartilhar nosso sofrimento. E os nossos antepassados sempre disseram que chorar não é coisa de homem, que a gente precisa ter a carcaça forte e que a gente precisa realmente enfrentar as dores da vida e que a gente não deve procurar ajuda. De 10 pessoas que procuram atendimento, eu posso garantir para vocês, de 8 a 9 são mulheres. Raramente o homem vai a um consultório, raramente o homem procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura uma terapia. E aí, por causa disso, o suicídio entre os homens é muito mais comum do que entre as mulheres. Pessoas que têm doenças, doenças terminais, elas também são muito mais suscetíveis a cometerem o suicídio. Queridos, pensando sobre isso, especulando por que a gente não fala sobre isso, há uma fala do pastor Neil Barreto, da Igreja Batista Betânia, lá no Rio de Janeiro. Ele disse que o suicídio hoje é falado mais entre as igrejas ou nas igrejas por causa de um fator: porque o suicídio chegou ao púlpito. Porque se o suicídio talvez não tivesse chegado ao púlpito, nós ainda trataríamos como tabu. E hoje, compartilhando com o Sarinha, fiquei um pouco entristecido nessa semana, porque um pastor que escreveu sobre um colega que cometeu suicídio, ele, um pouco depois, de alguns dias depois, ele também cometeu suicídio. Então, assim, a gente está vivendo, como a Organização Mundial da Saúde, é uma epidemia. Não são casos isolados, não são situações isoladas, mas estamos enfrentando um problema muito sério, um problema de uma doença mental que está causando esse suicídio, que está causando esse comportamento. Por que não falamos? Porque foi construído, e aí eu citei isso na semana passada, foi construído entre a gente esse imaginário da culpa. E a religião favoreceu esse imaginário da culpa. Agostinho, século 4 e 5, ele vai condenar veementemente a prática suicida. E vai dizer que o suicídio é uma perversão maligna. Aquele que comete suicídio, ele está pervertido, ele talvez esteja até mesmo possesso para cometer esse ato.
Tomás de Aquino, na Idade Média, vai dizer que o suicídio é um ato contra Deus, porque você está usurpando ou tentando usurpar o poder de Deus, porque somente Deus pode dar vida e somente Deus pode tirar a vida. Então, para Tomás de Aquino, o ato suicida é usurpar o poder de Deus, é tentar tirar das mãos de Deus essa capacidade que só pertence a Ele. Tomás de Aquino também vai compreender que o ato suicida é um ato contra a família, e é um mal que você comete a você mesmo. Então, tanto Tomás de Aquino, que é um dos teólogos que a gente tem uma profunda admiração e referência dentro da história da igreja, quanto Agostinho, que é considerado o maior teólogo dentro do cristianismo após a figura de Paulo, ambos condenaram a prática suicida. E se a gente estudar o suicídio ao longo da história, por exemplo, em Atenas, as pessoas que cometiam suicídio, a mão direita era decepada, e aí o corpo era enterrado no lugar, e a mão direita em outra, justamente para dizer que aquela pessoa cometeu um ato de maldade contra ela e contra a sociedade. Em Roma, na Roma antiga, os suicidas não tinham cortejos fúnebres, não tinham honras fúnebres. E isso foi gerando culpa, isso foi gerando mais temor, isso foi gerando mais remorso, isso foi ficando cada vez mais e mais debaixo dos panos, e a gente não tratou disso. Além disso, nessa culpa é criado um tabu, um mito, que diz que nós não devemos falar sobre isso, porque ao falar sobre suicídio, estamos de repente favorecendo pensamentos suicidas naqueles que talvez tenham uma propensão a pensar sobre o suicídio. Aí há alguns teóricos, alguns sociólogos, psicólogos e antropólogos que tratam dessa temática do suicídio. Eles dizem, analisando a questão da saúde pública, nos anos 80, quando o vírus da AIDS se tornou uma epidemia mundial, as pessoas também tinham muitos tabus de falarem sobre a AIDS. E muitos mitos foram criados com relação à AIDS. De que se nós tocássemos em alguém que tivesse o soro positivo, poderíamos ficar com AIDS. Se nós ficássemos próximos de alguém que tinha o vírus, poderíamos também contrair o vírus. E aí eles compreenderam que não. Quanto mais nós falarmos sobre o vírus da AIDS, quanto mais nós falarmos sobre a preservação, quanto mais nós instigarmos as pessoas para que elas preservem, para que elas cuidem da saúde delas, melhor será. E aí o vírus da AIDS, que também outrora se tornou uma epidemia, hoje já é mais controlado e há mais medicações e há muito mais controle sobre esse vírus. Por isso a OMS acha, e aí em 10 de setembro de 2003, eles instituíram como Setembro Amarelo, eles entenderam e compreenderam que quanto mais se fala sobre suicídio, ao invés de produzir pensamentos suicidas e favorecimento àqueles que talvez estejam propícios a pensar, a gente pode criar uma rede de relacionamentos e um ambiente muito mais doméstico do que o hostil. Ao falarmos sobre suicídio, ao tratarmos sobre suicídio, podemos estender a mão para o outro, que talvez esteja achando que não há mais esperança, e dizer para ele, há esperança sim. A possibilidade sim, de que você saia dessa crise existencial, saia dessa crise emocional, saia desse fardo que você está vivendo. Além da culpa, a religião, ela favoreceu com que nós não falássemos sobre isso. E aí eu citei na semana passada que a Bíblia traz menção de 6 exemplos. 6 exemplos talvez caia no mau uso de palavra, mas 6 situações em que encontramos pessoas no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento, pessoas que cometeram suicídio. E a religião criou, por meio da culpa, e não por meio da graça, mas por meio da culpa, a religião criou o estigma de que todo suicida, ele vai para o inferno. De que todo aquele que cometeu suicídio, ele vai para o inferno.
E a gente encontra dentro do texto, no Antigo Testamento, no livro de Juízes, falei isso semana passada também, um homem que cometeu suicídio e que aparece na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Então, não há como a gente dizer, do fundo do coração, se o ato suicida poderá produzir ou poderá levar a pessoa para o céu ou para o inferno. Sabe por quê? Porque Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo escreveu que somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, escreveu também, no versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus disse que o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É porque talvez a gente não tenha uma dimensão do que é estar diante de alguém que esteja sofrendo mentalmente. E aí talvez a gente, influenciado pela religião, a gente fala assim: é falta de Deus, é falta de Deus. E ao longo da história, ao longo do manejo do suicídio, da compreensão do suicídio, duas escolas foram criadas para interpretar o suicídio. A primeira escola, que é a escola biológica ou psiquiátrica, eles diziam que todo suicida é um alienado mental. Todo suicida, todo aquele que cometeu um suicídio, ele está alienado mentalmente. Durkheim, que foi o primeiro e que hoje é considerado como referência no seu livro Suicídio, ele disse que, e aí ele vai por outra linha, dizer que o suicídio ou o suicida é um fator social. Não dá para a gente dizer que todo suicida ele é um doente mental, todo suicida é um alienado mental, mas Durkheim compreende que o suicídio envolve fatores sociais que influenciam a gente a cometer esse ato. Estudando sobre isso, no ano de 2005, ocorreu um furacão em Nova Orleans, nos Estados Unidos, chamado furacão Katrina. Esse furacão devastou a cidade de Nova Orleans. A taxa de suicídio em Nova Orleans, antes de 2005, eram 9 pessoas morrendo ou suicidando para 100 mil habitantes. 9 pessoas para 100 mil habitantes. Após a passagem do furacão Katrina, essa taxa de 9 mudou para 26 pessoas a cada 100 mil habitantes. E as pessoas começaram a interpretar e começaram a tentar entender por que houve esse salto de 9 para 26, praticamente triplicou isso. E é um número muito alto, é um número altíssimo segundo a Organização Mundial da Saúde. E aí eles entenderam, eles fizeram pesquisas e eles analisaram, mais de 30% das pessoas não tinham mais casa para morar. Mais de 35% das pessoas perderam o seu negócio. Mais de 30 pessoas estavam enlutadas porque perderam algum amigo ou algum parente. E aí nessa compreensão e fazendo esse olhar, a gente compreende por que saltou de 9 para 26. Por que esse número, que era relativamente considerado bom para a Organização Mundial de Saúde, 9, pula para 26, que é um número assustador, porque as pessoas depois do Katrina não tinham mais casa, porque as pessoas depois do Katrina não tinham mais fonte de renda, porque as pessoas depois do Katrina não tinham mais quem compartilhar as suas dores. E aí restou para essas pessoas a possibilidade de acabarem com o adoecimento da alma e do corpo. E aí por isso, segundo Durkheim, é um fator social. Quantas pessoas que nós conhecemos, diante de uma perda, diante de um luto, diante de um adoecimento, elas optam e elas pedem o seguinte: eu prefiro morrer, eu prefiro a morte. E quando a gente conversa, quando a gente tem a possibilidade de conversar com alguém que teve um pensamento suicida, ou até mesmo teve uma tentativa de suicídio, mas
foi uma tentativa frustrada, as pessoas dizem o seguinte: eu não quero morrer, eu quero viver, eu quero parar com esse sofrimento, eu quero extinguir esse sofrimento. O fator social influencia muito para a gente pensar em se matar. E pasme, a Organização Mundial da Saúde diz que 50% da população já teve pensamento suicida. 50% da população, em algum momento, já pensou em acabar com seus sofrimentos, acabando com a sua própria existência. Eu queria ler o texto, e aí a gente vai ler rapidamente o texto do Salmo 46, dada essas referências, e semana que vem a gente continua com outros. O Salmo 46, que é um salmo extremamente conhecido, salmo escrito pelos filhos de Corá. Eu gosto da Tebe, a tradução da Tebe, que diz assim, está escrito assim: Deus é para nós um refúgio e um forte, um socorro sempre oferecido na angústia. Por isso nada tememos quando a terra estremece, e quando as montanhas se abalam no seio dos mares. Quando espumam suas águas rugem, elas se levantam e as montanhas tremem. Mas há um rio cujos braços alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não é abalada. Deus a socorre desde o despertar do dia. Nações rugiram, reinos se abalam, ele ergueu a voz e a terra derreteu-se. O Senhor de todo o poder está conosco, temos por cidadela o Deus de Jacó. Ide ver os atos do Senhor, as devastações que fez na terra. Ele acaba com os combates até os confins da terra. Ele rompe o arco, quebra a lança, incendeia os arcos. Abandonai as armas, reconhecei que eu sou Deus. Eu triunfo sobre as nações, triunfo sobre a terra. O Senhor de todo o poder está conosco. Temos por cidadela o Deus de Jacó. É uma poesia esse salmo. Deve ser lido em forma de cântico, deve ser lido de forma poética. O refrão desse salmo, o refrão desse hino, é o verso 8 e o verso 12. É como se no meio da congregação o povo entoasse de uma forma mais forte o verso 8 e o verso 12, que diz: o Senhor de todo o poder, tanto que eles se repetem, o Senhor de todo o poder está conosco, temos por cidadela o Deus de Jacó. Verso 12: o Senhor de todo o poder está conosco, temos por cidadela o Deus de Jacó. Deus se apresenta aqui, ou é apresentado aqui pelos filhos de Corá, como refúgio ou como fortaleza em algumas versões, mas eu gosto dessa, porque ele é o forte. A ideia no hebraico, a intenção que a gente olha analisando o texto dentro do hebraico, é de que é aquele lugar que a gente pode ir quando estamos angustiados, é aquele lugar que pode proteger a gente quando estamos sendo invadidos. Por isso o salmo, ele todo é construído no sentido de batalha. Por isso o salmo todo ele é construído como se eles estivessem se preparando para uma guerra, mas não é verdadeiramente uma guerra. O que o autor comenta, o que o autor do salmo, talvez ele tenha a intenção de mostrar que essa angústia que às vezes vem à nossa alma, ela vem realmente como uma guerra sobre nós. E aí a leitura que ele faz é usar os elementos bélicos, é usar os elementos de guerra para trazer para a sua leitura pessoal, para trazer para a sua leitura existencial aqui no Salmo. Por isso a gente encontra no Salmo, logo no verso 2, isso daqui: Deus é para nós um refúgio e um forte. Deus é para nós aquele lugar que a gente pode ir e pode se aconchegar. Deus é para nós aquele lugar e que, por mais que a gente seja aprisionado, esteja vivendo numa prisão, por mais que a gente esteja enfrentando temores, tremores, por mais que a gente esteja à mira de alguém, por mais que a gente seja um alvo de alguém, temos um lugar de refúgio, temos um lugar onde podemos nos encolher, temos um lugar onde podemos acolher a nossa alma, onde a nossa alma é acolhida, é diante da presença de Deus. Ele é para nós um refúgio e uma fortaleza, Ele é para nós um refúgio e um forte. Por isso ele vai falar no verso 3, por isso não tememos.
quando a terra estremece, quando as montanhas se abalam no seio dos mares, a gente não estremece, porque estamos enclausurados, estamos refugiados, estamos fortalecidos, não por nós, porque a nossa alma produz angústia, porque a nossa alma produz entristecimento, porque a nossa alma produz pavor, porque a nossa alma produz ansiedade, porque a nossa alma produz transtorno obsessivo compulsivo, porque a nossa alma às vezes tem pensamentos suicidas. Não é em nós, não é sobre nós, não está em nós, não é conosco. O refúgio é nele, o forte é ele, a fortaleza vem dele. E quando estamos nele, quando somos protegidos por ele, quando estamos refugiados nele, as espumas ou as águas vão rugir, as montanhas vão tremer, mas há um rio cujos braços alegram a cidade de Deus. Por estarmos na cidade de Deus, por estarmos nas moradas do Altíssimo, estamos fortalecidos. Pastor, isso seria muito lindo, isso seria fantástico, se só isso daqui bastasse e dissesse para a gente que não há suicídio entre cristãos. Mas a gente vai vendo ao longo da existência que ainda há pessoas, há cristãos que sofrem, que pensam em suicídio e cometem suicídio. Então a gente se pergunta, ora bola, se Deus é o nosso refúgio, se Deus é o nosso forte, quando a nossa alma produz angústia, quando a nossa alma produz entristecimento, quando a nossa alma tem pensamentos suicidas, se Deus é o nosso refúgio, o nosso forte, por que essas pessoas cometem isso? Por que essas pessoas então sobem a terceira ponte? Por que essas pessoas então, como a Samira bem representou, as pessoas pegam uma corda e se enforcam? Por que as pessoas às vezes tomam essas medidas extremas? É porque muitas vezes achamos que estamos solitários, e muitas vezes achamos que o algoz da nossa dor é o próprio Deus. Yancey escreveu um livro há muito tempo chamado Decepcionado com Deus. E quantos cometem suicídio porque chegaram a uma angústia da alma e acharam que nem mesmo Deus poderia ouvi-lo, ou até mesmo culpado da sua dor era o próprio Deus. Lembra da mulher de Jó? Quando Deus permitiu que tudo fosse tirado de Jó, a mulher de Jó veio e falou o seguinte: você ainda se mantém íntegro? Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus? Em outras palavras, amaldiçoa a Deus e comete o quê? Suicídio. Para que manter essa integridade? Você perdeu seus filhos, você perdeu as suas riquezas, você perdeu os seus escravos, você perdeu as suas propriedades, você está doente. Por quê? Talvez se Jó pudesse sentar junto com o pessoal que sobreviveu ao furacão Katrina, eles pudessem dar as mãos e poderiam lamentar juntos. Sabe, queridos, esse texto então, muito mais do que olhar para o verso 2 e compreender essa verdade que é verdadeira, perdoe minha redundância, Deus é para nós um refúgio muito forte. A gente precisa compreender que Deus não é o nosso algoz.
Deus é para nós refúgio e não algoz do sofrimento. Deus é para nós libertação e não opressão. Deus é para nós escape e não tormenta. Deus é para nós amanhã que chega depois de uma noite cheia de choro. Deus é para nós aquele que bate a porta e diz que quer entrar e cear conosco. Deus é para nós aquele advogado que intercede por cada um de nós. Deus é para nós, conforme a gente vai ler em Romanos capítulo 8, versículo 34, aquele que está sentado à destra do Pai, intercedendo pelos filhos. Deus é para nós aquele verbo encarnado que tabernaculou entre nós, conforme João escreveu para a gente, João capítulo 1, versículo 14. Deus é para nós isso, não é o nosso algoz. Não podemos olhar para Deus e achar que o adoecimento da nossa alma, achar que a tristeza do nosso coração, achar que de repente os pensamentos suicidas que vêm até nós, isso é culpa de Deus. Não é. O que podemos fazer é olhar para Ele e entender que com Ele podemos nos refugiar, com Ele podemos nos tornar fortes, com Ele podemos enxergar as saídas para os nossos problemas. Mais do que isso, mais do que olhar para Ele, o estribilho ou o coro desse salmo, dessa melodia, é fundamental para a gente enfrentar os pensamentos suicidas e o desejo suicida. Porque um dos grandes lamentos das pessoas que cometem suicídio, estão tendo pensamentos suicidas, é que elas estão só. E aí elas, por mais que elas tenham 1000 amigos no Facebook, não sei quantos seguidores no Instagram, não sei quantos, não sei aonde, por aí vai, o suicida, ele sempre fala: estive só, ninguém me acolheu, ninguém me ajudou. E aí a morte para ele é um grito de socorro, é um grito de ajuda. Mas esse salmo, além de perceber que Deus é o refúgio, é o forte, o texto no verso 8 diz assim: o Senhor de todo poder está conosco. O Senhor de todo poder está conosco. Não estamos solitários. Não estamos chorando sozinhos. Não estamos sofrendo sozinhos. Até os nossos pensamentos suicidas, Deus esquadrinha os nossos pensamentos, conforme a gente vai ler no Salmo 139. Deus esquadrinha, conhece, e antes que esses pensamentos cheguem à nossa boca, Ele já sabe. Quando a gente vai lendo outros textos, e aí as coisas começam a fervilhar na nossa mente, quando a gente vai compreendendo a mensagem, fazendo a mensagem para trazer aos domingos, o texto que veio à minha mente ao ler esse daqui é Apocalipse capítulo 8, que a gente começou a analisar semana passada e hoje a gente foi até a terceira trombeta. E Apocalipse capítulo 8 fala das 4 trombetas que são tocadas. E quando a gente sai de uma leitura literal e vai para uma leitura histórica do texto de Apocalipse, e a gente compreende que essa leitura histórica, ela serviu muito mais para os ouvintes ali do primeiro século do que essa leitura que a gente fantasiou. Quantas pessoas hoje olham para o texto de Apocalipse, estão esperando os 4 cavaleiros com seus cavalos coloridos? Quantas pessoas hoje olham para o texto de Apocalipse, estão esperando os 7 anjos tocarem as suas 7 trombetas? Se você está esperando, irmão, continua. Não tem problema quanto a isso. Eu não penso assim. Eu entendo que as 4 trombetas ali do texto de Apocalipse 8, todas elas são históricas. E todas elas reafirmam uma coisa para os ouvintes e para os leitores do Apocalipse de João.
Se a gente for olhar a segunda trombeta, que é a montanha caindo sobre a terra, e a montanha cheia de fogo, aquilo dali é a representação do Império Romano. É Deus dizendo para João, é o Senhor dizendo para João, dizendo para os seus ouvintes que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, de que assim, a justiça de Deus vai ser feita. E por mais que o Império Romano esteja dominando, esteja oprimindo vocês, Deus vai destronar o Império Romano, porque ele era, ele é e ele há de vir para todos sempre. Aqui nesse salmo é como se fosse a mesma coisa. Aqui nesse salmo é Deus dizendo para os filhos de Corá, ou os filhos de Corá compreendendo que Deus era, que Deus é e que Deus há de vir para todos sempre. E que o Deus que faz a terra estremecer, o Deus que faz devastações na terra, conforme o verso 9, o Deus que acaba os combates, no verso 10, o Deus que rompe o arco, quebra a lança, incendeia os carros, o Deus que triunfa sobre as nações, o verso 11, o Deus que triunfa sobre a terra, o verso 11, o Deus que faz as montanhas tremerem, esse Deus está conosco. E por esse Deus estar conosco, a gente pode ter fé, a gente pode acreditar em dias melhores, a gente pode acreditar que diante do adoecimento da nossa alma, da nossa mente, temos alguém que ouve, compreende, não traz culpa, mas traz libertação ao nosso sofrimento. O Deus de Jacó está conosco. Deus é contigo. Por isso, ser valente. Ser valente. E aí, no verso 11, os filhos de Corá, eles fazem algo, eles falam algo brilhante. Em algumas versões, está escrito assim: aquietai-vos. Verso 11. Em outras, parem a guerra. A Tebe traduziu assim: abandonai as armas. É como se a gente parasse de tentar lutar sozinho. É como se a gente parasse de tentar enfrentar os nossos traumas e medos e anseios e pensamentos suicidas sozinho. Você está tendo pensamento suicida? Vai no psiquiatra, vai no psicólogo, vai tomar um ansiolítico, vai tomar um antidepressivo, vai procurar ajuda médica. Para de tentar lutar sozinho. Abandone as suas armas, aquiete o seu coração. Pare de lutar sozinho. Aí o texto ainda diz assim: reconhecei que eu sou Deus. Deixe Deus ser Deus sobre você e sobre o seu adoecimento psíquico. Pastor, mas o que vão falar? Não interessa o que vão falar. É aquilo que eu disse na semana passada. A mente faz parte do corpo humano. Adoecer mentalmente é igual a adoecer do coração, é igual a adoecer do joelho, é igual a adoecer do pulmão, é igual a adoecer do fígado. Por aí vai. Se você tiver diabetes, você não vai tomar remédio a vida toda? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ah, mas eu tenho medo de tomar tarja preta, que não sei o que, pastor. Baixa a arma. Aquiete o coração, pare de lutar. Reconheça que Deus deu inteligência aos médicos. Reconheça que Deus pode usar um remédio. Isso é milagre de Deus, a ciência é milagre de Deus. Use aquilo que Deus fez. Use aquilo que Deus permitiu que acontecesse. É melhor fazer isso do que continuar sofrendo, do que continuar adoecendo. Pastor, mas isso é espiritual, eu tenho certeza que isso é espiritual. Amém. Continua orando, irmão. Mas vai no psiquiatra. Vai no psiquiatra crente, então.
Você une o útil ao agradável. Vai no psicólogo, crente. Você une o útil ao agradável. Mas não deixe de cuidar de você. Não leve apenas para a espiritualidade. Porque é aquilo que eu disse, se você tiver um infarto, você vai no cardiologista. Se você está tendo pensamentos suicidas, vá a um psiquiatra, vá a um psicólogo. E vá refugiar-se também no nosso Senhor, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vamos orar? Semana que vem a gente continua ainda falando sobre isso, mas eu queria orar com você nessa noite. Que Deus, em nome de Jesus, trabalhe no seu coração, trabalhe na sua mente nessa noite. Seja você homem ou mulher, esteja você adoecido, esteja você padecendo, angustiado, esteja você entrando aqui em cacos, pensando de repente em uma possibilidade de acabar com a sua vida. Talvez você tenha vindo aqui porque algum adolescente que participou da peça te chamou, e o seu desejo era simplesmente acabar com a sua vida, porque talvez você ache assim: pastor, nada dá certo na minha vida, nada dá certo na minha vida é só tragédia, é uma tragédia após a outra. O senhor falou aí dos sobreviventes do furacão Katrina, mas o senhor tem que ver como que eu estou sobrevivendo, sem ter o que comer em casa, sem ter perspectiva de emprego, enlutado, passando um diagnóstico terrível. O que eu quero dizer para você é que Deus não é o seu algoz, Deus é o seu refúgio, Deus é o seu forte. Por isso encontre amparo e segurança e abrigo e acolhimento nele. Nós somos tendenciosos a julgar, nós somos tendenciosos a dizer que o que você está passando é frescura, nós somos tendenciosos a dizer que o que está faltando a você é falta de vergonha na cara, o que está faltando a você é falta de motivação e uma série de coisas que tantos outros coaches da vida estão dizendo, mas não é. Deus não diz isso. Deus diz assim para você: vem, meu filho, porque eu quero ser refúgio e quero ser um lugar forte para você. Vem porque eu quero tratar essa sua vida, vem porque eu quero cuidar de você, vem porque ainda que a terra estremeça, ainda que os montes se lancem ao mar, há um lugar, há uma morada próximo ao Altíssimo, cujos rios de Deus alegram essa cidade. Há um lugar em que podemos nos refugiar, há um lugar em que podemos ficar fortalecidos, há um lugar que somos encorajados, há um lugar que somos reabastecidos, há um lugar que somos tratados, há um lugar que somos libertos. Esse lugar é a cruz de Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso lugar forte. Ele não é o nosso algoz, Ele não é aquele que nos feriu, Ele não é aquele que está rindo de uma forma sarcástica do nosso choro. Ele é a nossa manhã depois de uma noite cheia de lágrimas. Ele é o quarto homem da fornalha, como alguns dizem. Ele não é o fantasma, como os discípulos pensaram, mas Ele é o Filho de Deus, andando sobre as águas. Ele é aquele que o próprio endemoniado gadareno diz: filho de Davi é Ele é o Filho de Davi. Ele não é o seu algoz. Deixe Ele ser o seu refúgio. Deixe Ele usar os médicos, deixe Ele usar os medicamentos, deixe Ele usar a terapia, deixe Ele usar as pessoas, para Ele te levar a um lugar de refúgio, para Ele te levar a um lugar de paz, para Ele te levar a um lugar de segurança. Mas em nome de Jesus, abaixe as suas armas, em nome de Jesus, aquieta o seu coração. Em nome de Jesus, cesse as suas guerras. Apenas diga para Ele: Senhor, rendido estou. Toma-me em tuas mãos. Deus, estamos aqui nessa noite
estamos aqui rendidos diante de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor esteja nos despindo diante de Ti, Pai, que estejamos totalmente expostos a Ti nessa noite. A nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso adoecimento, Deus, o nosso lamento, o choro que teima em cair, Deus, nos nossos olhos, Pai. Deus, em nome de Jesus, que possamos olhar e entender que o Senhor não é o nosso algoz, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a brilhante estrela da manhã, o Senhor é a raiz de Davi, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Verbo encarnado, é o Emanuel, é o Deus conosco, o Senhor é o Príncipe da paz, o Senhor é o maravilhoso conselheiro, o Senhor é aquele que tomou sobre si todos os nossos pecados e como uma ovelha muda foi entregue por causa dos nossos pecados. Por isso, Deus, que possamos olhar para Ti e não culpar o Senhor do nosso sofrimento, do nosso adoecimento, do nosso entristecimento, Deus, mas que possamos olhar para Ti e enxergar em Ti saída dos nossos problemas, Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso lugar forte, o Senhor está sempre presente na hora da angústia, Deus. Ó Deus, que possamos baixar as nossas armas, que possamos parar de tentar guerrear sozinhos, que possamos aquietar o nosso coração, em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor faça o trabalho necessário na nossa alma, que o Senhor tire todo preconceito, Deus, que talvez exista em nós, de procurar ajuda, de procurar suporte emocional, suporte clínico, médico, Deus. Que a gente entenda que os médicos, Deus, são instrumentos do Senhor também para abençoar as nossas vidas, Pai. Que a gente não lute sozinho, mas que a gente perceba que o Senhor está batalhando junto conosco, ao nosso lado, e levantando pessoas para ajudar a gente nessa luta, Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que a gente possa enxergar esse refúgio e essa fortaleza para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.